Ouça agora no Muito Além de Rodas e Motores, uma inédita história vivida por Luiz Carlos Seco ao longo de seus 60 anos de carreira como jornalista especializado na indústria automotiva. Muito Além de Rodas e Motores é um oferecimento de Garrett Advance Motion, uma das marcas mais icônicas da indústria automotiva mundial. Há 50 anos começava a nascer o primeiro e único Fórmula 1 brasileiro. O automobilismo, assim como a vida, é cheio de surpresas, algumas ótimas e outras não tão boas assim. Cada dia é diferente e pode mudar o curso das coisas. Terminei o ano falando do Ilcinho Fittipaldi e me preparei para começar 2024 destacando mais um de seus feitos. Infelizmente, ele está lutando para permanecer conosco e eu desejo e rezo pela sua imediata e total recuperação. Minha maneira de homenageá-lo é seguir destacando as suas realizações que mudaram e moldaram o automobilismo de competição nacional. Nos primeiros dias de janeiro de 1974, o Jornal da Tarde publicou com exclusividade a primeira entrevista com os irmãos Wilson e Emerson Fittipaldi e os planos para a criação da primeira equipe brasileira de Fórmula 1 e construção do primeiro modelo para disputar o Campeonato Mundial. Na verdade, toda a história começou em agosto de 1973, quando descobri que o Wilsinho tinha um plano de construir o primeiro carro brasileiro da Fórmula 1. Fui à empresa dos Fittipaldi no bairro de Santo Amaro para tentar esclarecer a informação e fazer a pergunta sobre o projeto. Ao ouvir minha pergunta, seu semblante ganhou a mescla de tons pálido e rubro, pela surpresa inesperada, o que aparentemente confirmava a notícia. O projeto era ainda um segredo. Depois de alguns segundos e refazendo-se da surpresa, confirmou com o seguinte comentário que revelou o nível de amizade e respeito que sempre marcou o nosso relacionamento. Se eu mentir para você, fico com cara de bosta e peço para me dar um tempo para oficializar a informação, porque o principal patrocinador ainda avalia o nosso projeto. E eu garanto a você total prioridade para essa notícia. Considerei extremamente ousada a iniciativa e senti confiança pelo histórico dos irmãos Fittipaldi, esportistas marcados pelo espírito de pioneirismo. A intenção deles era um grande e difícil passo porque enfrentariam equipes estruturadas, com longa história na categoria, vinculadas e poderosas a tradicionais fábricas de automóveis, cujas engenharias desenvolviam as mais avançadas tecnologias para suas equipes de competição. Na redação do jornal O Estado de São Paulo, onde trabalhava, fui lembrando das iniciativas dos irmãos Fittipaldi no automobilismo brasileiro e o que já haviam realizado além de serem grandes pilotos. Lançaram o kart Mini, seguindo a ideia de Colin Chapman, que mudou a posição do banco da Lotus, em que o piloto passou a conduzir quase deitado em vez de sentado, para acentuar a aerodinâmica do veículo. Criaram o primeiro curso Bardal de pilotagem do Brasil, formando muitos pilotos. Construíram as primeiras rodas de magnésio do país, mais leves e resistentes para carros de corrida, em parceria com a Itamagnésio. Também lançaram o primeiro volante esportivo com o nome de Fórmula 1, idealizaram a categoria Fórmula V no Brasil, com a construção inicial de 25 unidades, produziram o Fusca bimotor, que foi pilotado por Wilson Fittipaldi Jr., e fecharam a sequência com a construção do protótipo Fitt-Porsche, na primeira obra de Ricardo de Villa, engenheiro formado no ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica. Um ano antes, em 1972, Emerson conquistara o primeiro título de campeão mundial da Fórmula 1, depois da iniciativa de desbravar o automobilismo europeu, traçando o caminho que facilitou a invasão de brasileiros à Inglaterra, em busca da oportunidade de chegar à categoria máxima das corridas de automóveis. E mais, em 1974,
ano em que estava sendo desenvolvido e construído o primeiro Fórmula 1 brasileiro, Emerson alcançava o seu segundo título de campeão mundial da Fórmula 1. Sem dúvida, ambos tinham um invejável e confiável histórico de realizações. Aguardei até o final do ano, quando o Wilsinho me chamou para uma reunião realizada no escritório da família Fittipaldi, onde me contou os planos e passos para a construção do primeiro carro brasileiro e a primeira equipe nacional de Fórmula 1. O Wilsinho informou que o projeto estava no início e que apenas algumas ideias estavam definidas. O carro seria brasileiro e projetado por Ricardo de Villa, que foi o construtor do protótipo Fiat Porsche. Também os irmãos Fittipaldi haviam decidido que o motor seria Ford Cosworth DFV, câmbio Hewland, freios Varga Girling e pneus Goodyear, todos importados por falta de fornecedores instalados no Brasil. O chassi e a carenagem seriam construídos no Brasil com testes iniciais do túnel de vento a serem realizados pela Embraer. Durante o desenvolvimento do projeto, o primeiro modelo identificado como FD-01 entusiasmou o grupo por apresentar o menor arrasto aerodinâmico e provocar menor vácuo em comparação ao modelo de referência, características que o levaram a ser o modelo escolhido. Além da coragem de produzir um carro para enfrentar os melhores pilotos do mundo e os melhores construtores, a equipe brasileira começou com Wilsinho Fittipaldi e depois Emerson, e também abriu oportunidades para outros brasileiros como Alex Dias Ribeiro, Francisco Serra e Ingo Hoffmann, além dos estrangeiros Arturo Merzario, da Itália, e Keck Rosberg, da Finlândia. Depois de quase um ano de trabalho, no dia 25 de outubro de 1974, o primeiro carro da Fórmula 1 brasileiro foi apresentado ao presidente da República, Ernesto Geisel, no Salão Negro do Congresso Nacional. A apresentação do automóvel foi entusiasmante e também surpreendente, porque tinha uma bela carroceria, mais aerodinâmica que qualquer outro da categoria e com diversas inovações. Foi uma noite memorável que entusiasmou até os jornalistas estrangeiros presentes e expressaram a surpresa que tiveram com um veículo muito belo planejado, de belo estilo, acabamento concebido nos mínimos detalhes, incluindo muitas inovações para a segurança do piloto. Outra providência acertada foi o desenho da formação da equipe de mecânicos, engenheiros e técnicos. Apesar do nível dos profissionais selecionados, a equipe Copersucar Fittipaldi enfrentou dificuldades durante o período em que competiu com desempenho acanhado em sua estreia em 1975 na Argentina, e atingiu o melhor desempenho em 1978 com a conquista do segundo lugar por Emerson Fittipaldi no Grande Prêmio Brasil, disputado no Rio de Janeiro, superando McLaren, Williams, Renault e Arrows no Campeonato de Construtores. Apesar de muitos brasileiros guardarem na lembrança a imagem de que a equipe brasileira não teve desempenho relevante na Fórmula 1, pois só aceitam vitórias e títulos, a equipe de Wilsinho e Emerson alcançou feitos consideráveis. Na temporada de 1980, por exemplo, o time brasileiro terminou o campeonato em 8º lugar com 11 pontos, enquanto a Ferrari ficou em 10º lugar com apenas 8 pontos. 2 anos antes, a equipe ficou na frente da McLaren, Williams, Renault e Arrows no Mundial de Construtores. Emerson Fittipaldi, que passou a competir pela Copersucar em 1976, marcou um ponto a menos que o canadense Gilles Villeneuve, da Ferrari. Nas 8 temporadas que disputou, a Copersucar Fittipaldi acumulou 44 pontos em 104 GPs. Foram 3 pódios, o mais comemorado deles em 1978, o segundo lugar de Emerson no Rio de Janeiro com o modelo F5A, nenhuma vitória, mas pontuou 19 vezes numa época em que apenas os 6 primeiros pontuavam. Para comparar, a Jaguar encerrou suas atividades em 2004 com 49 pontos e 2 pódios em 85 GPs. Era a equipe oficial da Ford. A Prost somou 36 pontos em 83 corridas, também com 3 pódios. A Sauber
anunciada este ano como Stake F1 Team Quick Sauber, ingressou na categoria em 1993 e, nesses 30 anos, conquistou apenas 10 pódios em 373 largadas. Pelos padrões vigentes, pois a Copersucar Fittipaldi hoje se mantivesse o mesmo desempenho na sua época, estaria ranqueada facilmente entre as chamadas equipes intermediárias. Nos seus 8 anos de vida, a Copersucar Fittipaldi teve na sua folha de pagamento, além do bicampeão Emerson, o projetista Adrian Newey, hoje chefe técnico da Red Bull, e com passagem na Williams e McLaren. Keck Rosberg, que seria campeão pela Williams em 1982, Harvey Postlewaite, projetista que depois trabalhou na Ferrari e na Tyrrell, e Joe Ramírez, uma espécie de faz-tudo que teve papel importante na logística da McLaren nos anos 80 e 90. Melhores resultados. Segundo lugar de Emerson Fittipaldi no Grande Prêmio do Brasil de 1978 e 2 terceiros lugares, Keck Rosberg no Grande Prêmio da Argentina e Emerson Fittipaldi no Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos, ambos na temporada de 1980. Muito além de rodas e motores, é um oferecimento de Garrett Advance Motion, uma das marcas mais icônicas da indústria automotiva mundial.